O nepotismo tá rolando aí, esse é meu sobrinho. E aí ele fez uma pergunta e outras pessoas fizeram uma pergunta embaixo que eu quero levantar essa bola. Ele perguntou qual dica que você podia passar pro público da idade dele pra perder o medo de cozinhar. A minha filha tem 17 anos. Cozinha. Exatamente. Você só vai aprender a Não cozinhar? não cozinhando. tem. Eu acho que assim... Cara, começar com receita simples. Exato, começa Misto devagar. quente, gente. Começa aprendendo a fazer arroz. Né? É um bom começo, que as pessoas hoje em dia não sabem fazer arroz. Quase ninguém. Quase ninguém. Então E aí começa... você parte pro purê de Faz um batata. arroz, mas faz aquela Mas coisa... você sabe que pra do dia aprender a fazer dia. arroz também tem uma dica. Vai lá no Spotify, onde vocês quiserem, procura o lá, ó o Manual do jabá. Cozinheiro Amador. Manual do Cozinheiro Amador, exatamente. Mas você sabe que um dos meus vídeos que assim mais bombam assim é de como fazer feijão também. Feijão. Feijão é bom. Ah, mas o pessoal tá muito... Você falou de feijão e eu falei sobre essa facilidade, esse medo que as pessoas têm. O pessoal tá falando aqui de panela de pressão, que tem medo de panela de pressão. Eu já fui convidada uma vez para dar uma palestra sobre panela de pressão. Porque quando a gente era criança, minha mãe explodiu uma panela de pressão. Eita. Né? Minha mãe Teto tava... e chão, o fogão foi pro feijão pra saco. tudo quanto é lado. Conhecendo o seu irmão, isso explica muita coisa. Não, sim. Então, mas... E ele foi o Trauma. motivador, coitado do meu irmão. E ele foi o motivador, porque ela foi abaixar pra dar um peixinho pra ele. Nisso que ela abaixou, na verdade, ele salvou minha mãe, né? A panela explodiu nas costas dela. Jesus. Desde então, eu tinha medo de panela de pressão. Mas ela se machucou muito? Não machucou nada. Ela baixou no momento que Então- Esquema aqueles vídeos do TikTok que você foi. assiste. Então, eu cresci com medo de panela de pressão. Quando eu mudei pra São Paulo, eu pegava feijão na casa dela no litoral. Então, eu saía de São Paulo e quando eu visitava ela no litoral, eu trazia feijão. Comprei muito feijão de caixinha pronto, porque eu tinha medo de fazer feijão. Jesus. Mas aí eu fui perdendo o medo. Por quê? Eu tinha que cozinhar, gente. Tinha um canal de culinária, né? Eu também. Exato. Tem que falar de panela de pressão. Não, e tanto que, assim, tem muita receita lá que era pra fazer, tipo, na panela de pressão, e eu fazia na panela normal. Falava, gente, pelo amor de Deus, aumenta R$3 o seu gás aí, faz na panela normal, mas não deixa de fazer. Então, Né? mas essa é uma puta questão, você sabia disso, né? Eu fiz Eu recentemente tinha medo, eu feijoada também tinha medo. agora, Minha eu não história fiz na parecida com a panela de sua. pressão. Não, aí não tem como. Não, eu deixei E o feijão aí, de molho, tecnologia cozinhei daí. lentamente ali na panelona de ferro, pá, entendeu? E E a sucesso. tecnologia mudou, a panela de pressão mudou. Mudou. São A panela de 17 mil pressão, travas Eu falo agora, pra todo mundo. 17 Não, válvulas. eu falo da panela de pressão elétrica. Quem tem medo, vai pra panela de pressão elétrica, Sim. gente. Porque ela não vai explodir. Mas eu vou Não, falar... a da Tramontina também não vai. Não vai. Não Essas vai. novas, com Mas 7 ainda assim as travas, pessoas têm medo. alumínio forjado. Assim, cara, Mas as é pessoas outro ainda têm metal, medo. outro material. Mas da panela de pressão elétrica não vai ter As medo. pessoas têm medo de fogo, na verdade. Exato. E eu lembro que quando eu fiz essa palestra, foi muito engraçado, porque tinha várias senhorinhas, assim, que elas foram, e eu fiquei tipo, nossa, eu, né, tipo, vou dar uma palestra pra várias senhorinhas que cozinham há muitos anos. E aí eu falava assim, gente, é o seguinte, a panela de pressão, ela foi feita pra um uso. Se o fabricante não tá falando que é pra você botar uma forma lá dentro, não bota a forma lá dentro se você tem medo, Não. entendeu? Se a instrução não contempla, não faça. Se você tem medo, não faça. Eles são bem Mas claros. deixa eu- 3/4 de volume, Exato. deu pressão, baixa No o máximo. fogo. Olha, e é só Exato. que você mantém a borracha Nova. lavada. E aí, quando eu entendi que as pessoas secar na precisavam entender, sombra, porque eu sou muito as assim, eu válvulas preciso entender ok. o processo, eu preciso entender como as coisas funcionam. E aí, nessa palestra, eu lembro que, tipo, eu tinha feito todo um slide e tal, e aí ensinando como funciona a panela, por que que ela faz o barulho. E eu falei, o barulho é importante, vocês não precisam ter medo do barulho. Não, ele é o sinalizador. Ele é o a que tá dando pressão tudo. não Não, aconteceu. ele é o que tá dando tudo certo. Aham. Se parar de fazer o barulho, aí você se preocupa. Mas Aí vai explodir. deixa eu falar duas coisas em relação a isso. A primeira é o Então seguinte, precisa de escape. dicas importantes que o Jimmy deu aqui pro panela de pressão. Isso é muito importante. É, sim. Mantenha a borracha sempre nova. Deixa os bicos sempre limpos, Desentupidos, sim. para não ficar entupido, para não ficar Exatamente. bem. Não força a barra, não bota mais do que 2/3, 3/4 no máximo da panela. 3/4 é o limite. Tem um medidor lá dentro, gente. é Na só hora seguir. que pegar a pressão, diminui o fogo. Você não precisa ficar com o fogo Não, alto. você vai estar gastando Não gás é- à toa, porque ela não aumenta mais Não é a pra deixar temperatura. aquele igual a pomba gira E rodando. uma outra dica importante: o jeito mais seguro de você tirar a pressão da panela não é enfiando o garfo embaixo. É deixar ela sair sozinha. É deixar ela fazer sozinha. Mas, se você colocar a panela em volta da panela, embaixo de água corrente, Bate dentro da pia, debaixo da é panela. seguro. Mas hoje em dia as panelas de pressão elas têm as válvulas para tirar a exato. pressão. Nem precisa mais disso. A minha Mas questão é o seguinte, tem uma coisa importante, Jimmy, só para finalizar aqui o negócio da panela de pressão. eu vou continuar nisso, mas tudo bem. Se você vai na casa da sua avó buscar o feijão, igual o Diego botou aqui, usa a panela de pressão, mas continua indo na casa da sua avó buscar o feijão, porque ela Porque tá ela fazendo tá o feliz. maior do mundo para você. Exatamente.
Você Então, não vai conseguir fazer o feijão. E não vai. vai conseguir fazer o feijão igual da sua avó. Não vai. Não Então, adianta continua tentar. indo. Aprende a panela de pressão, vai fazer milho na panela de pressão, Sim. vai fazer outra coisa, mas continue indo na casa da sua avó buscar o feijão. Porque isso faz toda a diferença Faz pra ela toda a também. diferença. É. Exatamente. Era isso que eu queria dizer. Era um É. Pra momento de- você que é nerd, existem métricas, existem números relacionados à panela de pressão. Sim. Duas coisas muito importantes, mas que para as pessoas que estão escutando não vão fazer diferença nenhuma. Aquele bigorrilho que rola, tem uma métrica para ele. Ele tem que dar Como uma é que é o nome do 360 negócio? Como é que é o nome do graus, negócio? Bigorrilho. Aquele bagulhinho ali em cima da panela de pressão. O pino. Que é a primeira válvula de escape dele. É. A gente baixa a pressão para parar de sair vapor. Então tudo que você enxerga é partícula. E se é Exatamente. partícula, tem aroma, nutriente e sabor ali indo embora. Sim. Então quanto menos for embora dali, melhor pra gente. Então a gente baixa o fogo por isso, para parar de sair tanta pressão. Exatamente. A métrica é a seguinte, ela tem que dar 360 graus de volta a cada 60 segundos. Essa é a métrica perfeita de uma panela de pressão caseira. A segunda métrica é a seguinte, por que ela cozinha tão rápido? A cada 5 graus que ela consegue ganhar dentro da pressão, ela diminui 50% do tempo de cozimento. Sim. Então, lembrando que a água ferve a 100 graus e ela não tem um Não- limite não para, superior, a não não ser passa que disso. você entre na equação PV igual a NRT, Aí as pessoas já dormiram. vai no Google e procura. Não, sabe por que que eu lembro disso? Porque eu tinha um professor de, moléculas, eu tinha um professor de química que chamava Roberto Cachorrão. E ele falava pra gente que PV é igual a NT. NRT. Mas, É. mas cozinha Porque é isso. assim, Cozinha pressão e temperatura estão panela de em pressão lados nada mais opostos. é Vamos que falar. física. Exatamente. Cozinhar é química. É isso. Tem um vídeo no meu canal que eu ensinei a fazer leite em pó. Caseiro. E as pessoas assim, mas não vale a pena. Não, gente, não vale. Não, não. Mas é tão legal o conhecimento, você transformar o líquido em pó. Sim, É tão legal. E eu fiz assim, tipo, exatamente porque é tão legal fazer é isso. tão legal. E assim, mas vale e a aí pena você fazer? começa a entender por que é tão caro o leite em pó. Porque é caro fazer. Não vale. Né? Então, assim, é só legal aprender. Por mais que você, por exemplo, não vá mais cozinhar, nunca mais feijão e vai pegar da sua avó, mas é tão legal você aprender. Sabe? Por que não aprender? Então aprende e continua Conhecimento não pegando da ocupa sua espaço nenhum. Sua cabeça não vai explodir, não vai aumentar, não vai Mas é inchar. um conhecimento. É Sabe? assunto para um papo de bar, é assunto para um papo de festa. Exatamente. Te transforma numa pessoa e num profissional melhor. Exatamente. Você E é não vai usar conhecer. tudo que você aprendeu na vida, mas tudo isso é gancho e degrau para Exatamente. outros conhecimentos. Não, e assim, pensa assim, tudo que eu sei hoje em dia foi pesquisando e descobrindo sozinha. Errando, acertando, mas Sim. estava ali aprendendo E sozinha. lembrando das aulas de quarta, quinta, sexta, sétima e oitava Exatamente. série. Não, e é o que eu falo, eu sempre falo, eu sou de humanas, eu sou péssima em matemática, em número. Então, relembrando das aulas de quinta, Não, sexta, sétima e mas oitava assim, mas quando eu comecei a cozinhar, pra mim fez todo sentido. Medidas. Eu falei, cara, exatamente. É reações isso. físico-químicas. Elas acontecem no dia a Entendeu? dia. E tudo que nosso professor da quinta à oitava série quis explicar pra gente era isso. Talvez nem todos conseguiram mandar a mensagem, mas assim, o que eles tentaram explicar pra gente foi o nosso dia a dia. Talvez se a gente Tá tivesse tudo lá. aprendido a fazer na aula de química um bolo e explicar por que, que o bolo reage daquela forma, talvez teria sido mais divertido a Por aula. que que ele cresce, por que que foi Exato, mas não foi assim. Mas você pode fazer isso na sua casa. Inclusive, fica a dica para as pessoas que estão dando aula de É química, divertido. biologia e física. Sim. Como é que pode usar a culinária de forma lúdica para... E tem um livro Mas o muito leite em pó é simples. isso, a gente transforma líquido em sólido. É isso. Tem um livro muito simples, muito maneiro, chamado Gastronomia Molecular, do Hervé Tis, que explica essas aulas do primeiro e segundo grau Com cozinha. dentro da cozinha. Isso é incrível. Todas elas dentro da cozinha. Tem outro que eu indico bastante também, o que Einstein disse é o seu cozinheiro. Tem Mas volume 1 e o volume 2. conceito é o mesmo. Fantástico, maravilhoso. É incrível. Então, assim, tudo é fórmula. Então, aquilo que você aprendia na escola vai fazer sentido se você for cozinhar, por Ou exemplo. seja, escolas, vamos ensinar as pessoas a proporção, cozinharem, né? porque você pode mostrar fisicamente Sim. a física que você quer explicar.